que é a nossa amiga, companheira, que é a nossa parceira aqui da casa, que ela está sempre aqui conosco. E hoje ela veio por um motivo muito especial. Esse mês é a 40º mês de comemoração do Allan Kardec. Então, ela foi escalada pela USE, gente, olha que presente o nosso. Quando eu vi lá as pessoas, né, eu falei, gente, é muita sorte nossa, não desfazendo dos outros, mas acontece que a Paulinha ela tem uma amizade, tem um carinho especial por nós e nós por ela. Então, nós agradecemos a sua presença, agradecemos a USE que conduziu você até aqui, né, que nos trouxe, agradecer aos nossos amigos e vamos aproveitar ao máximo o seu tempo. Tá certo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Quem está aí nos últimos lugares, está me ouvindo? Então, tá bom. Vamos agradecer esse momento que nós estamos aqui, né? E pedir que Deus abençoe os nossos esforços, que cada um aqui tem feito, né? No sentido da gente se tornar melhor, mais esclarecido, compreender melhor as coisas e servir um pouco melhor. Eu confesso que quando eu vi meu nome lá na USE, eu falei, eles vão encher as paciências de me ver, porque eu vim aqui faz um mês mais ou menos, né? Mas foi em agosto, né? É tão rápido, eu falei, mas... Então, o capítulo que eu escolhi, e foi antes da guerra, né? Mas acabou que vindo a calhar o tema, foi a Lei da Igualdade, do Livro dos Espíritos, capítulo 9. Eu sugiro que vocês leiam o capítulo. Aliás, todo palestrante que vem aqui, ele vai falar uma parte do que ele vê do livro. Mas vocês lendo, vocês vão ver muito mais, vão compreender muito mais, né? Então eu vou fazer algumas considerações a respeito do livro e algumas informações além do livro. Então, o Livro dos Espíritos, eu quero lembrar, depois vocês vão saber por quê, ele foi publicado em 1857, que é a data do Livro dos Espíritos. Segurem essas datas aí com vocês. E ele vai falar sobre a igualdade natural. Quando Kardec ele começa a questionar as coisas, porque Kardec era um professor, um didata, um homem muito inteligente, ele queria entender as coisas deste e do outro mundo. Ele queria ter essa compreensão. Então ele vai questionando sobre tudo, sobre a lei da destruição, sobre todas as leis. E quando ele chega na lei da igualdade, a primeira coisa que ele pergunta é: perante Deus são iguais todos os homens? Né? A resposta dos espíritos: perante Deus são iguais todos os homens, pois todos tendem para o mesmo fim. Deus fez as suas leis para todos. O sol, luz para todos, dizeis frequentemente. Quer dizer, o sol brilha para todos. Uma verdade muito maior do que pensamos. Né? E aí as considerações são, submetidos às mesmas leis da natureza, nós nascemos igualmente fracos. E sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói, assim como o corpo do pobre. Só essa resposta que Kardec recebeu dos espíritos, que é perante Deus todos os homens são iguais, todo o capítulo está resumido nessa frase. Para Deus não existe distinção. E aqui, gente, nós temos que lembrar uma coisa importante. Não importa se o bebezinho ele é filho de uma família milionária ou ele nasceu na mais profunda da miséria. Esse bebê nasce frágil. Ele não sabe falar, ele não sabe pegar as coisas. Ele precisa de ser alimentado. Nós nascemos frágeis. E quando chega o final da nossa vida, não importa se você está numa cama de cetim ou se você está numa tapera. Nós teremos o mesmo fim. Os nossos corpos, né, partirão de alguma maneira. Então, assim, as leis da natureza são as mesmas para todas. Então, a igualdade, é isso que ele chama de igualdade natural. É uma lei da natureza que todos os homens são iguais. Só isso daí já resume o capítulo todo. Mas aí, Kardec continua indo à frente. Ele pergunta, mas e as desigualdades de aptidões? Ou seja, tem gente que sabe fazer tudo, né? Sabe cantar, sabe dançar, outro sabe matemática, o outro sabe bordar bem. Por que tem tantas diferenças nas capacidades de cada um, nas aptidões, nas habilidades, né? E outro dia eu estava vendo uma musicista
E ela estava tocando, ela estava cantando. Eu falei, gente, Deus deu tudo para ela. Ela é bonita, sabe cantar, sabe tocar, sabe dançar. Tudo para uma pessoa só, né? Mas não é. Aí o que os espíritos vão falar quando Kardec pergunta a respeito disso? Ele vai falar, Deus criou iguais todos os espíritos. Quer dizer, claro, gente, eu estou pulando o capítulo. Vou pincelar aqui só o que é mais importante das ideias. Quando ele chega nas desigualdades das aptidões, ele vai falar, cada espírito nasceu e vive há mais ou menos tempo. Então, embora tenha pessoas aqui muito jovens, outras pessoas da minha idade, outras pessoas um pouco mais velhas do que eu, os nossos espíritos, ninguém sabe a idade dos nossos espíritos. Ninguém sabe aqui quem é um espírito mais jovem, quem é um espírito mais velho. Eu falo que lá no atendimento fraterno, quando a gente recebe jovens em atendimento, e assim, jovens de 16, 17, 18 anos, sofrendo síndrome de Burnout. Burnout é uma síndrome ligada ao trabalho, né? Um transtorno mental, de estresse profundo ligado ao trabalho. Aqueles jovens, eles vão lá e falam sobre o amor, sobre a fraternidade. Eu falo, gente, que espírito velho deve ser esse? Porque são jovens muito maduros, que estão sofrendo coisas que talvez não tivessem... Se fosse um jovem assim desprendido, não estou nem aí para nada, não estaria tendo aquele sofrimento. Então, se a gente somar o nosso tempo de experiência espiritual mais as nossas escolhas, vai formar as desigualdades das aptidões. Ou seja, alguns espíritos são mais aptos e traz isso já para a nossa experiência corpórea, e outros espíritos são mais imaturos, estão se desenvolvendo, têm dificuldades, mas mais do que a justificativa de que o tempo e as nossas escolhas fazem as nossas desigualdades, é que necessário, os espíritos vamos falar, necessário para a execução dos desígnios da providência, porque cada um tem o seu papel. Eu falo assim, já pensou se todo mundo aqui gostasse de costurar? Ah, nossa, eu adoro costurar roupa. Adoro costurar roupa. Quem que ia fazer o sapato? Não é? Se todo mundo aqui gostasse de português, eu adoro português, mas eu sou, assim, uma tristeza em matemática. Se todo mundo fosse igual e eu gostasse só de português, nós não teríamos tecnologia nenhuma, né, gente? Porque precisa de muita matemática. Se ninguém gostasse de química, de biologia, de física e dessas matérias, como é que a gente ia ter tanta de vacina que está salvando vidas, né? Às vezes alguma pessoa fala para mim, antigamente que era bom, né? Eu falo assim, vai ter um parto antigamente para você ver se antigamente que era bom. Vai arrancar um dente antigamente para ver. Bom é hoje, gente, que a gente tem conforto, que a gente tem possibilidade. Nós precisamos aproveitar as possibilidades para construir a nossa alegria, a nossa felicidade, um mundo melhor. Mas não é que o mundo antes era pior. É que a gente não estava lá para ver como é que era lá. Então, essas diferenças, essas desigualdades, elas formam a diversidade. E eu vou voltar nessa palavra, diversidade. E mais um complemento da resposta é, sendo solidários entre si os mundos, gente, no Livro dos Espíritos, lá em 1857, ele fala, os mundos são solidários. Outros seres de outros mundos vêm aqui para a Terra para nos ajudar. Talvez alguém desse planeta aqui vai ser convidado a se retirar quando a gente passar para o mundo de regeneração vai para outros mundos levar um pouco da nossa inteligência. Não se desenvolveu moralmente, mas intelectualmente, nós aqui estamos, já temos uma caminhada aí de desenvolvimento. Os mundos são solidários, que dirá os homens? Por que será que a gente ainda não aprendeu? Aí eu volto nessa palavra, diversidade. Diversidade quer dizer que ninguém é igual a ninguém. Mas por que será que todo mundo quer ficar parecido? Eu falo assim que outro dia teve uma reunião na minha casa e teve vários jovens, amigos da minha filha, amigos do meu filho, e todo mundo, gente, estava com o mesmo corpo, tomando a mesma proteína, indo na mesma academia. Será que a gente gosta de diversidade? Por exemplo, a gente vai ficando mais velha e a gente não quer ficar mais velha, a gente quer ficar nova. Fruto da nossa cultura que a gente aceita. Quer dizer, a gente está aceitando a diversidade? Essa diferença, essa mescla que torna tudo tão interessante. Porque todo mundo quer ficar novo, todo mundo quer ter o mesmo corpo. Agora está todo mundo operando para ter o mesmo nariz.
Diversidade, gente, é olhar a pessoa mais diferente do mundo e falar, é só uma pessoa diferente, tá tudo bem. As crianças, elas não percebem muito isso, mas a gente vai ensinando para as crianças. Aí a criança, quando vê uma coisa diferente, ela fica olhando, ela fica encarando, por quê? Porque a gente não acostuma as crianças, cada um é de um jeito e tá tudo bem, cada um ser de um jeito, cada um pensar de uma maneira, né? Então a diversidade aqui já é uma coisa que nos chama a atenção, porque ela tem uma função e nós deveríamos amar as pessoas dentro da sua diversidade. E aí, quando a gente fala de solidariedade, eu me lembro de um exemplo talvez assim, maravilhoso que passou por nós aqui, do Chico. Que uma vez o Chico estava na casa dele e ele estava uma fila na casa dele, esperando para receber alimentos, receber uma palavra, não cabia todo mundo e começou a chover. Aí o Chico pega e vai lá para a fila e vai falando para as pessoas, olha, espera um pouquinho, daqui a pouco você vai ser atendido. Aí todo mundo lá que acompanhava ele, sai correndo para dar um guarda-chuva para ele, para dar uma capa de chuva para ele. Chico, você não pode tomar essa chuva. O que o Chico fala no seu exemplo maravilhoso de solidariedade? Ele fala, mas os meus irmãos estão na chuva, por que eu vou ficar coberto? Eu vou tomar chuva com eles. Porque se não tem um lugar para eles se protegerem, eu também não vou ficar protegido. É emocionante, né, gente? Quando a gente percebe o quanto existe solidariedade no mundo e o quanto nós podemos fazer nesse sentido. Sei que estamos longe, mas vamos acreditando e aprendendo com esses exemplos. E aí eu trouxe para vocês a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi publicada em 1948, 91 anos depois do Livro dos Espíritos. 91 anos depois que o Livro dos Espíritos foi publicado, várias pessoas de vários países que acreditavam em Deus, que não acreditavam em Deus, com várias mentalidades, se juntam para quê? Para fazer um modelo de vida para o planeta Terra. Declaração Universal, quer dizer, todo mundo que está aqui deveria responder, deveria respeitar isso aqui. E o que eles publicam? Claro que também é um recorte, né, gente? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Porque a gente se confunde, a gente fala assim, porque tem a raça branca, inclusive do IBGE, consta qual a sua raça, né? Só que raça, gente, não é assim que a biologia define. Para você distinguir uma raça da outra, tem que ter uma quantidade de diferenças no DNA suficiente para separar as raças. E quando as pessoas, você vai ver para a cor dos olhos, cor do cabelo, a diferença significativa de DNA, no DNA das pessoas, não é suficiente para ser considerada raça diferente. Por isso, somos uma só raça, a raça humana. Então, a ciência já evoluiu muito, mas lá em 1948, eles vão falar o que o Livro dos Espíritos já nos traziam. Inerente a todos os membros da família humana, que somos nós. Né? Então, considerando o reconhecimento dos seus direitos iguais e inalienáveis, e é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz. Sem liberdade, justiça e paz, não há igualdade. E a igualdade só é possível se você tiver liberdade, se você tiver justiça e tiver paz. Depois eu vou falar um pouquinho até da mitologia sobre isso. E o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos é: todos os seres humanos nascem livres e iguais. Não tem ser humano que nasce diferente. Não interessa se ele é presidente da ONU, presidente dos Estados Unidos, presidente de coisa nenhuma. Todos são iguais, nascemos fragilizados. Nascemos precisando uns dos outros, né? Nascemos iguais, livres, iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Gente, a reunião de um monte de gente, de vários povos, de várias etnias, de várias crenças, que não creem, que não tem crença em Deus nenhuma, eles estavam falando de quê? Espírito de fraternidade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a movimentar e mexer esse doce da fraternidade, porque anda queimando, né?
Aí vamos continuando. Depois eu sei que tem umas questões aí na cabeça de vocês que estão pensando, mas a ONU, alguns estão a favor do posicionamento da ONU com relação à guerra, outros estão contra. Mas existe ali uma lei que prevê a fraternidade. Os homens podem estar enganados nos seus posicionamentos, ou certo, dependendo do seu viés político, mas existe uma lei que está falando, todos nós somos membros de uma família humana e devemos nos tratar com fraternidade. Aí Kardec passa para as desigualdades sociais e continua perguntando para os espíritos, né? E ele vai perguntar se a desigualdade social, se isso é uma obra de Deus, né? Por que uns nascem ricos, uns nascem pobres e tal? Como é que é isso? Aí os espíritos respondem, desigualdade das condições sociais são obras do homem e não de Deus. Imagina se Deus propositadamente falou, para esse eu vou dar uma vida rica e para esse eu vou dar uma vida miserável. Não foi assim que Deus fez. Tudo está referente a quê? As nossas escolhas passadas, as nossas vivências e fruto do nosso próprio egoísmo, que é aí, Kardec vai complementar, ó. As desigualdades sociais desaparecerão quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade de merecimento. Quer dizer, uns vão merecer mais e outros vão merecer menos, com função nas suas conquistas, né? Dia virá que os membros da grande família humana, e aqui o Espiritismo já vendo a gente como uma grande família, coisa que a ONU reconheceu depois, né? Dia virá que os membros da grande família, dos filhos de Deus, deixarão de considerar-se mais ou menos puros. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da sua posição social. Aí aqui eu coloquei uma chargezinha mostrando que é como se fossem dois mundos, né? Aí o menininho pergunta, né? Ele pergunta assim, pai, eu quero morar naquele mundo ali, eu não quero morar nesse mundo aqui. Porque esse mundo de tanta desigualdade é fruto da injustiça que ainda vive nas nossas mentes e nos nossos corações. Fruto das experiências que nós necessitamos de passar, por conta das nossas imperfeições. E aí, nesse slide aqui, ó, eu preciso destacar uma coisa, que se vocês saírem daqui pensando sobre isso, eu acho que já vai valer muito a pena, que é a palavra merecimento. Hoje em dia está na moda qual palavra? Meritocracia. O que quer dizer meritocracia? Quer dizer mério, que é digno de ser, merecedor, e o sufixo kratos, que é poder e força, que significa o alcance do poder através do seu merecimento. Quer dizer, você merece, então você consegue poder. Essa é uma tentativa humana de ser justo. É como falar assim, ó, não, vocês dois estão concorrendo a uma vaga de emprego, então eu vou te falar, não, você fez isso, fez aquilo, você não fez, então você merece mais. Porque a nossa empresa, ela é uma empresa que pratica meritocracia, que é uma lei justa. Será? E aqui eu já vou começar a questionar essa palavra, porque assim, ó, esse modelo justo, ele premia quem merece em função dos seus méritos pessoais. Se eu nasci, por exemplo, numa família rica, que todo mundo lê, que todo mundo teve direito a conhecer outras culturas, e aí eu chego para conseguir um emprego, e eu tenho um conhecimento que essa pessoa aqui não teve acesso a nada, os pais analfabetos, os pais nunca se importaram com a escola, achavam que tinha só que trabalhar, será que eu tenho mais merecimento? Se eu for olhar em outra vida, sim, mas nessa vida não tem meritocracia. E aí eu vou contar para vocês a história do Cortella, esse que está aqui na tela, que é um filósofo dos dias de hoje. Aliás, ele é um pedagogo, mas ele está entrando muito no campo da filosofia. E ele conta a história dele. Quando ele saiu lá acho que é do Paraná, e ele foi para São Paulo, eles moravam em 4. Um dos rapazes que morava com ele, morava com a família, e a família tinha um bar. O menino ficava até altas horas da noite no bar, depois eles tinham que tirar as cadeiras, lavar tudo, e aí no outro dia ele levantava cedo e ia para a faculdade. O outro amigo do Cortella era um rapaz que veio de outra cidade, morava sozinho e tinha que trabalhar para se sustentar. O terceiro amigo dele era um rapaz que morava com a família, mas ele tinha feito o que a gente chamava antes de Mobral, ou supletivo depois, hoje chama EJA, que é a educação, né, do jovem adulto. Quer dizer, a gente que fez 3, 4 anos,
Você vai lá no EJA e você faz em 2 o que você fazia em 4. E ele era filho de uma professora e de um diretor de banco. O pai dele dava o jornal para ele do dia e falava, você vai ler o jornal do dia. Aí ele falou assim para mim, aí vocês vão falar assim para mim, que eu me esforcei mais? Que eu tenho mais mérito que os meus amigos? Isso é uma injustiça. Inclusive ele fala assim, a gente devia ter humildade para falar que assim, ó, eu tive melhores condições de vida e os meus amigos não tiveram. Por isso que eu estou falando numa rede nacional e eles não estão. Mas em termos de esforço, pode ser que eles se esforçaram muito mais. Trabalharam muitas horas, vararam a noite, mas não teve igualdade na largada da vida. Na largada da vida, foi muito desigual. Ele tinha tudo e os amigos dele não tinham nada. Pode ser que aqueles amigos conseguissem? Pode ser. Mas vocês entendem que é muito mais fácil para quem sai na frente chegar na frente? Eu pus aquela imagem ali, não sei se está boa, mas aqui a gente tem vários corredores e um está saindo da frente. A meritocracia, ela não considera a saída, ela só considera a chegada. Porque fala assim, você está tão bom nisso, mas não vê o que você passou para você estar bom e o outro que não está tão bom. Então a gente ainda está aperfeiçoando o nosso modelo de justiça. E esse pode ser um bom modelo, mas ainda não é um modelo. E aí também tem uma outra questão ligada à meritocracia, que é assim, você não está bem de vida, a culpa é sua, porque você não se esforçou. Não olha o resto do contexto. Se esforça, põe, né? Eu tinha uma amiga que ela falava assim, não, eu vou botar um carro 0 quilômetro na minha geladeira e eu vou pensar no carro zero, eu vou conseguir meu carro zero. Pode acontecer dela conseguir, mas não é só pensar no carro zero. Tem que ter outras coisas favoráveis para você conseguir o carro zero. Não sei se a foto do carro zero está lá até hoje, mas ela me falou isso faz 20 anos e ela ainda não está com o carro zero dela. Porque tem coisa, gente, que a gente tem que... Tem gente que tem mais sorte. Sorte na saída. Vou mostrar a meritocracia através do espiritismo. O que é que a gente pensa? Então não é um mundo de você é fracassado porque a culpa é sua. Não, gente, a gente não tem que considerar de onde a pessoa saiu para saber onde ela vai chegar. Agora, a coerência doutrinária do Espiritismo. Olha que espetáculo. No Livro dos Espíritos, na parte 2, do Mundo dos Espíritos. Kardec pergunta assim, dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? O que os espíritos respondem? Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. Isso é igualdade na largada, não é, gente? Todo mundo aqui foi criado igual, simples e ignorante. Isso é igualdade na largada. Mas e aí? Uns vão ter sucesso e outros nunca vão chegar lá? Outros vão ser fracassados? É a meritocracia mesmo? Então a gente vai ver. Meritocracia, a crítica que a gente sempre faz e pensa é tratar os diferentes de maneira igual. Duas pessoas que são diferentes. Eu me lembro que eu tem uma pessoa que eu atendi que ela é deficiente visual. E ela enxergava de 5 a 10% quando ela estava na escola. Então ela tinha muita dificuldade. O que acontecia na escola? A letra dela era um garrancho, porque 5 a 10%, gente, você tem dificuldade para ver na lousa e ela escrevia grande. A professora reclamava da letra dela. Os alunos, os amigos, riam dela. A experiência que ela teve na escola foi uma experiência ruim. Porque se a pessoa ela é cega, deficiente visual 100%, os professores entendem. Agora, se a pessoa enxerga um pouco, hoje está melhor. Mas antigamente as pessoas não entendiam o que é uma deficiência grave, mas não total. Hoje ela fala para mim, Paula, eu acho que eu sou meio preguiçosa para estudar. Gente, a pessoa teve uma experiência escolar horrorosa. Horrorosa. Pega uma pessoa que teve um professor particular, que teve uma mãe carinhosa, a mãe dela também é deficiente visual. O pai dela foi embora. Imagina comparar ela com outra pessoa que é deficiente visual e que teve tudo. É complicado demais, gente, porque nenhuma história é igual. Então eles falam assim, tratar os diferentes de maneira igual é tão injusto quanto tratar o igual de maneira diferente. E na verdade ninguém é igual a ninguém, é muito complicado, né? A gente tem que aprender muita coisa. Então a gente vai ver em João, olha que maravilhosa, a linha da saída, nossa, o que é? Fomos criados simples e ignorantes. Olha a nossa linha da chegada, gente. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Gente,
Que grandiosidade que está para nós ainda, o que nós havemos de ser, né? Não está manifesto ainda. Mas sabemos que quando ele se manifestar, o amor, o Cristo em nós, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aí a gente vai. Então a gente tem uma saída igual, simples e ignorante, e estamos destinados ao quê? A sermos seres de luz, sermos de bondade, sermos seres de alegria. Esse que é o nosso destino. Isso aqui é meritocracia, porque está considerando o que a gente fez durante todo o período. Não é só uma vida, mas é tudo, né? Então eu chamo atenção para essas frases assim que tem no meio. E a outra coisa que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de igualdade é o quê? A diferença de igualdade e de equidade. Nós temos que saber qual que é a diferença. O que é? Esse desenho aqui, ó, que vai ficar melhor para vocês verem. Ó, igualdade, aí você falar assim, ó, mas a gente quer ver o jogo. Aí eu dou um caixotinho para cada um. Só que esse aqui não vai ver, porque ele é pequenininho. Ele precisa de 2 caixotinhos. E talvez esse aqui não precise de caixotinho nenhum, porque ele é grande. Equidade é dar conforme a necessidade das pessoas. Não é dar a mesma coisa. Porque se eu pego e dou indiscriminadamente para todo mundo a mesma coisa, para uns vai ser insuficiente, para outros, nossa, eu já tenho, para outros a pessoa não vai entender nada, não vai servir, vai jogar aquilo fora. Porque equidade, ela considera o quê? A distinção entre igualdade e equidade, ela é fundamental para que a gente possa verdadeiramente respeitar a diversidade. Então, equidade, gente, equidade é mais uma tentativa da gente chegar na justiça, a gente dá o que as pessoas precisam. Por exemplo, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos fala que todo mundo tem direito à educação. No nosso Estatuto da Criança fala que todo mundo tem direito à educação. Aí a gente dá educação para todo mundo, mas essa educação que é dada para todo mundo tem qualidade? Vai passando os meninos, chega na 8ª série, os meninos não sabem ler, gente. Só sabe escrever o nome. Quer dizer, é dar a mesma coisa para todo mundo? Não, é pôr na escola, então bota na escola que está resolvido o problema. É dar o que as pessoas precisam para que elas tenham oportunidades de conquistarem as coisas, de serem felizes, de serem realizadas, de ser a melhor versão que elas puderem, de desenvolver todo o seu potencial, né? A igualdade baseada no princípio da universalidade, ou seja, todos devem ter os mesmos direitos e deveres. Na verdade, a gente sabe muito dos deveres. Todo mundo tem que votar, tem que pagar multa, tem que pagar IPVA, não sei o quê. Mas e o direito, que é de aprender realmente a ler? O direito de ser respeitado apesar da própria diferença? Esses direitos parecem tão sutis, né, gente? Outro dia aconteceu uma coisa comigo, eu fico pensando, a gente pensa que nós brasileiros, a gente é um povo muito bom, né? E a gente tem gente muito boa, mas aconteceu uma coisa, falando em equidade, eu presto serviço numa empresa no centro, e eu estava na empresa, no elevador, chega uma menina, uma morena, negra, agora eles estão falando para usar preto, tanto, né, que não tem sentido nenhum, é só para identificar. Ela chega no elevador, nós estávamos em 3, ela pergunta, posso descer com vocês? Eu falei, mas gente, eu nem lembro se eu respondi, se eu não respondi, se todo mundo respondeu, né, claro, vem, ela desceu com a gente. Fiquei com aquilo matutando. Passou 3 meses, tá eu sozinha no elevador, a moça chega e pergunta, posso descer com você? Eu falei, não vou aguentar. Aí eu falei para ela, vou ter que te perguntar, por que você pergunta se você pode entrar no elevador? Gente, que tristeza a resposta dela. Ela falou assim para mim, esse prédio da cidade tem muitas pessoas que são mais velhas. E às vezes as pessoas mais velhas não querem que nós de cor desçamos o elevador com elas. Gente, nossa. Eu segurei para eu não chorar, mas ela estava tranquila. Eu falei, mas e como é que é para você lidar com isso todos os dias? Porque ela desce e sobe aquele elevador, porque a empresa funciona no 2º andar. Ela falou assim, olha, já foi tão desgastante que hoje, para eu não me desgastar, eu pergunto. E se a pessoa não responder, ou se ela virar o rosto, eu já sei que não é para eu entrar. E para mim está muito tranquilo. Para mim é que não estava tranquilo. Eu acho que ela conseguiu lidar com aquilo. Mas eu achei muito triste aquilo. Sabe? E aí, hoje a gente sabe que, gente, somos a grande família humana. Nós temos que dar o nosso testemunho, falar a nossa palavra. Sabe?
Mas eu fico pensando, as pessoas sabem que não pode ter mais discriminação hoje. Mas e os filhos desses senhores de idade? Como é que eles foram educados? Eles foram educados para a igualdade, para a equidade? Eles podem até não falar para ela não subir no elevador, mas ali a semente do preconceito ainda existe em todos nós, né? A ponto da gente se encontrar com uma pessoa à noite, se a pessoa for branca, você não se assusta. Se ela não for branca, você já vai ficar tenso. Por quê? A semente do preconceito existe em todos nós. Então, gente, nós precisamos entender que nós não somos todos iguais e que nós temos que dar às pessoas o que elas precisam para ter oportunidades. Oportunidades. Aqui cortou, mas sem equidade não há caridade. A caridade, ela tem que considerar o que você precisa. Não é a mesma coisa para todo mundo. Ai, tem tanta coisa que eu queria contar, mas não vai dar tempo. Mas a minha mãe, eu lembro quando a gente fazia uma campanha, vai sair um pouquinho do tema, mas vocês vão entender. A gente fazia uma campanha de cobertor e a gente comprava aquele cobertor sapeca negrinho. A minha mãe falava assim para mim, filha, ninguém dorme com esse cobertor, nem os cachorros. Aí, o ano que ela falou isso, eu falei, tá bom, mãe, o ano que vem eu vou levar lá para a diretoria da instituição e vou falar. Gente, e depois que ela falou, eu chegava nas casas e via os cachorrinhos no cobertor sapeca negrinho. Porque assim, gente, nós temos que dar o que a pessoa precisa e vai usar. Só dá. Aí foi bom, foi uma transformação que a mamãe deixou ali, né, para nós. A desigualdade das riquezas, vou falar rapidamente, né, ela não é só da faculdade de cada um. Ah, não, quem é mais inteligente vai ficar rico e quem não é... Não, porque assim, ó, tem a origem, tem a herança, tem gente que rouba para ficar rico, tem gente que fica rica e fica doente, e tem a questão da ambição, da cobiça. Então ele fala, não, tem várias questões para a desigualdade das riquezas, né? E a igualdade de riquezas, ela não é possível no estágio em que nós estamos. Porque se eu pegasse aqui, gente, hoje, viesse ali 1 milhão, Paula, você tem 1 milhão para distribuir lá no centro que você vai hoje. Você vai distribuir exatamente a mesma coisa para todo mundo. Em um mês, quem tem muito tino para negócio, já ia estar com 2, 3 partes. Quem não tem tino para negócio já teria perdido, sido engambelado por aquele que tem tino de negócio. Tem gente que perderia nos vícios, nas drogas, nos jogos. Tem gente que faria negócio errado mesmo, porque é muito fantasioso, vive lá em Nárnia. Então, gente, não tem jeito. Entre nós aqui, a gente não conseguiria fazer que isso acontecesse. E aí, os Espíritos já nos falam, combatei o egoísmo, que é vossa chaga social. E não fica correndo atrás dessas quimeras. Achei muito bonito. A disposição dos bens é responsabilidade de cada um. Tanto dos bens intelectuais, morais, materiais, todos os bens é a nossa responsabilidade. Então, não importa se você tem muito, se você tem pouco. O que você faz com o que você tem, amanhã você vai colher os frutos do que você está semeando, né? A prova da riqueza e da miséria é para nos experimentar de modos diferentes, né? Então, aquele que vem e foi escolhido por nós, não podemos esquecer. Ninguém aqui aparentemente está em reencarnação compulsória, né? Então, o pobre, ele é testado pela resignação, pela fraternidade com que ele age, né? Porque quem já não ouviu falar uma pessoa falar, onde come 5, come 6, come 7. Mas às vezes uma casa que come 2 não come 3. Ah, não, vai vir para o almoço? Ah, não, mas, né? Então, assim, o rico, ele é testado pelo emprego que dá a fraternidade do dinheiro aos seus excessos. Eu não trouxe aqui a imagem, não, mas o relógio mais caro do mundo, ele foi vendido faz 6 anos por 275 milhões de reais. Sabe quanto que é 1 milhão? Vamos dizer que você compra 4 casas. É 275 vezes essas 4 casas. O relógio mais caro do mundo. E eu fiquei pensando, aonde a pessoa vai usar esse relógio, gente? Eles vão cortar o braço dela fora, né? Porque esse relógio vai ter que ficar dentro de um cofre escondido. O problema não é que hajam pessoas ricas. O problema não é uma disputa entre as classes. A gente tem que abolir essa ideia da nossa mente. O problema é que quem tem pouco não pode viver uma vida indigna. Então, quem ganha muito, ele pode ganhar muito, mas quem está aqui na base
Nós temos que trabalhar para melhorar essa base. Todo mundo merece uma vida digna. Nós somos os membros da mesma família humana. Então, não tem problema a pessoa ganhar. Não é essa. Vamos sair desse pensamento. O problema é dar condições, dignidade, oportunidade para quem está embaixo ter uma vida minimamente confortável, boa, em que ela não precise ficar se sujeitando a todo tipo de sofrimento que poderia ser comprado com dinheiro. Dinheiro não compra felicidade, mas compra o arroz do amanhã, não é? Vou pular. Desigualdade das riquezas, ainda nas desigualdades das riquezas, eles vão nos falar assim, ó, o bem-estar, esse que tem muito e o outro que tem pouco, ele é relativo, o bem-estar é relativo, mas todos poderiam gozar do bem-estar. Isso a gente vê muito quando a gente visita algumas famílias mais carentes, às vezes eles estão tão bem, tão animados, né? Chega lá e compra uma cerveja só para todo mundo, e às vezes a cerveja está até quente e está todo mundo na boa. E às vezes a gente vê uma casa que tem tudo, e o dono da casa não desce para participar da festa, porque ele está tão mal. O que essas pessoas estão vindo fazer aqui de novo? Só vem na minha casa porque eu tenho piscina. E às vezes a pessoa que perde o dinheiro também, ela não consegue discernir entre os amigos que são reais e os que não são. Então o bem-estar, ele passa por essa convivência, essa amorosidade, essa fraternidade que é além do dinheiro. Ela não é comprada. Por isso que tem pessoas que são simples, que conseguem viver essa convivência gostosa, essa amizade sadia, esse um acudir o outro. Não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com como a gente lida com as dificuldades. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem perturba. Desigualdades, riquezas desiguais, sim, mas oportunidades desiguais, não. E aí eu quero fazer um outro à parte aqui, assim, ó. Se chegar um homem e uma mulher para conseguir um emprego, talvez o homem consiga mais chances do que a mulher. Se chegar uma mulher branca com uma mulher negra, com certeza essa branca vai ter mais oportunidade. Se chegar uma pessoa magra e uma pessoa obesa, com certeza o magro vai ter mais oportunidade. Porque a gente vai pelo que a gente imagina. A gente se deixa levar pelo nosso preconceito. E a gente não considera nada do potencial que cada pessoa tem para além do seu corpo. Qual é o potencial de cada um aqui? Essas desigualdades que são muito tristes. O mês passado circulou um vídeo na internet que eu acho muito bonito. Uma mãe com uma criança com Down. E a criança, ela fala, e aí, filho, o que é Down? Down é doença? O menininho fala, Down não é doença, é condição, mamãe. É condição, não é, mamãe? É condição. Aí eles vão fazendo o vídeo, gente, o vídeo é uma emoção, não é? No final, a mãe pergunta assim, filho, o que vocês precisam? Aí ele fala, a gente precisa de oportunidade. E às vezes a gente não dá oportunidade. Só de ver que a pessoa é diferente, você fala, ah, meu Deus, será que vai ser capaz? Aí eu trouxe aqui, ó. Esse rapaz aqui, ó. Um rapaz portador de síndrome de Down, que se forma, segunda formatura em grau superior. Ele tem 2 diplomas. Porque alguém deu oportunidade para esse menino. Porque se a gente fosse como antigamente, que muita gente acha que era bom antigamente, o pessoal que tinha autismo, que era muito agitado, eles ficavam escondidos, a família tinha vergonha de apresentar. Mas hoje, você dando oportunidade, quantas crianças autistas estão se revelando aí prodígios em várias áreas? Quantos gênios hoje a gente sabe? Eu estava vendo a história de Van Gogh. Ele tinha uma doença mental gravíssima, esquizofrenia. Ele deixou um legado, assim, ele foi tratado como o esquisitão, o diferentão, ninguém compreendia. A vida inteira deixou um legado, mudou a arte. Ele precisava de quê? De oportunidade, né? Mas depois ele foi reconhecido. Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. E aí uma pergunta importante é, sobre as pessoas que por sua própria culpa caem na privação e na miséria, como que fica a sociedade? A resposta. Já dissemos, a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Não tem ela que velar pela educação? Ela está falando que todos nós somos responsáveis. Então, quando a gente vê essa frase aqui, ó, do Rui Barbosa, ele fala, a ocasião
a ocasião faz o ladrão, a ocasião faz o furto, que o ladrão nasce feito. Não é uma verdade, porque a gente fala assim, aquele menino ele só sabe roubar. Se ele sabe roubar, por que ele não aprendeu outra coisa? Por que ele sabe roubar tão bem? É porque ele não teve alguém para ir lá ensinar ele a fazer outra coisa. Então, gente, é responsabilidade de todo mundo. E aí André Luiz vai nos falar, orientação da infância é a profilaxia do futuro. Educar os pequeninos é sublimar toda a humanidade. A nossa responsabilidade com a infância, ela é muito grande, porque eles são o futuro, o nosso futuro, né? Depois da igualdade dos direitos do homem e da mulher, ele vai perguntar se são diferentes, aí os espíritos vão responder que Deus deu inteligência para os dois, e que a igualdade dos direitos, ela é real, mas das funções não. E eu estava até lembrando, eu falei assim, eu tive 2 filhos, não deu para falar assim, eu não queria muito ser mãe, depois eu gostei do negócio, mas eu não queria engravidar. Primeiro engravidei, meu marido insistiu, eu falei, tá bom, vou engravidar, engravidei. Aí no segundo eu não pude falar para ele, bem, agora eu engravidei, agora é a sua vez. Dá para falar para ele? Não dá, né? Bem, essa noite estou super cansada, amamentei, agora a noite que vem é você que vai amamentar. Alguém, embora a mulher esteja saindo do seu lar para conquistar os seus direitos, as suas potências fora da casa, alguém tem que ficar na casa e dar amor para a criança. Porque às vezes a gente vai dar tudo, vai dar tênis importado, vai dar iPad, iPod, aí tudo quanto é coisa para a criança. A criança precisa de amor e de limite, e alguém vai ter que dar. Se a gente não tiver um dos dois do casal que fique um pouco mais para ensinar a criança as noções de ética, de amor, de fraternidade, de disciplina, de limite, nós vamos ter um sério problema no futuro. Porque aí a gente vai ver que todo o dinheiro do mundo para os nossos filhos não vão formar cidadãos éticos. Vão formar pessoas ambiciosas. Né? E que assim, todo privilégio é contrário à justiça. Os sexos só existem na organização física. Nós temos que ter em mente que hoje estou no papel de mulher, mas amanhã posso estar em outro papel. E eu só vi até hoje uma pessoa falar, na próxima vida eu vou vir mulher de novo. Porque a maioria fala, eu não venho mulher de jeito nenhum. Aí os homens falam, eu também não venho mulher não, falo, não sei o que vai ser, né? Vai ter um planeta só de homens. Mas, né, vamos lá. A igualdade perante o túmulo é o ponto de reunião entre todos os homens. Ali, nos túmulos, todos são iguais. Não é? E eu acho até que os cemitérios horizontais vêm dar para nós essa conta. Esse recado. Iguais, gente, não adianta ter um castelo na frente do seu túmulo, o que vai ficar lá dentro são só os ossinhos mesmo, depois as poeirinhas mesmo. Se der um vendaval e levar essas lajes, esses ossos, tudo, ninguém vai saber o que é a ossada do rico e o que é a ossada do indigente que foi enterrado até sem nome. Porque não tem distinção, né? E aí tem o epitáfio, que é a música, que o epitáfio quer dizer o que vai no seu túmulo, né? Que é uma música, ele fala, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Aí eu quero trazer para vocês uma questão rápida, uma questão que é da mitologia grega. E eles contam para nós da mitologia que assim, ó, Zeus, que era o deus mais importante, que era o pai dos deuses, ele casou com uma deusa Temis. Ela era a deusa das leis e dos juramentos, das leis divinas. Olha que deuses super importantes, né? Ela era filha do deus Sol, o deus Terra, com a mãe, o deus do céu. Ela era filha de Urano, que é o deus dos céus, com a Geia, que é a deusa da terra. A Têmis era filha desses 2 deuses importantes. E casou com Zeus, que era o deus dos deuses. Tiveram 3 filhas, que se chamavam Eumônia, Eriné e Diké. Diké, os advogados usam muito, porque assim, a Eumônia era disciplina. A primeira filha que eles tiveram 3 filhas. A filha disciplina, Eriné a paz e a terceira filha a justiça. Porque a disciplina não vive sem a paz não vive sem a justiça não acontece sem a disciplina. Então, disciplina, paz e justiça são as condições que os deuses, né, naquele tempo que eles acreditavam, faziam com que fosse necessário para que houvesse a prosperidade e o amor e a justiça. E que fosse possível ter uma convivência boa. E como é que era a estátua grega?
Uma mulher com uma balança que significava o equilíbrio e uma espada que significava a força do direito. Era isso. Depois eles puseram a venda para dizer que ela era imparcial. Mas até então a deusa grega não era assim. Como é que é a nossa estátua da justiça? Uma mulher sentada sem a balança da igualdade e com os olhos vendados. Existe uma crítica a essa imagem, porque ela dá uma impressão assim de ser morosa, de estar ali na dela. Talvez reflita mesmo, né, gente? Mas o escultor que fez essa imagem, ele falou que a justiça brasileira é uma justiça que você pode confiar, que ela está sentada porque ela não balança, ela é firme. Mas fala um pouco do nosso inconsciente coletivo, essa imagem da justiça, não é? E assim, quando a gente vai para a Constituição de 1988, eles vão falar, nós, representantes do povo brasileiro, para assegurar os direitos de todo mundo, a liberdade, a segurança, a igualdade e a justiça como valor supremo de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Existe uma lei falando, somos plurais, não podemos ter preconceitos, temos que ter uma sociedade fraterna. Quando foi que a Constituição foi promulgada? 131 anos depois do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos já tinha trazido tudo para nós. Vou ter que dar uma corrida. E aí, é possível mudar os sentimentos por decreto, por lei? Está lá a lei. Somos irmãos. Temos que tratar as pessoas sem preconceito. Não conseguimos, né, gente? A nossa bandeira tem lá ordem e progresso. Da onde que veio esse tema, ordem e progresso? De um positivista chamado Augusto Comte. O tema dele era, o lema, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Amor, ordem e progresso. A nossa bandeira acabou ficando sem o amor. Ficou só com a ordem e o progresso. E talvez seja isso que a gente está precisando reviver. Quem é que falou para nós de amor? Nós estamos falando do Livro dos Espíritos. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá no nosso irmão, o nosso irmão maior, o nosso grande mestre, o grande psicólogo, o grande legislador, que falava, Pai nosso, porque o Pai é nosso. O pão nosso, porque o pão é para todo mundo. O que ele falava para nós? Só essa primeira frase. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o também a eles. Gente, só isso define todas as... Sabe, se você pensasse, se eu fosse aquela menina fora do elevador e eu queria ser tratada assim, estava resolvido o problema. Se eu fosse um muçulmano e tivesse com outra pessoa de uma outra sei lá, etnia por perto, se eu pensasse nisso, eu ia querer ser tratada assim, nós estávamos com o problema das guerras resolvido, o problema do preconceito, mas a gente esquece de Jesus. Se um homem, ao levantar a mão para uma mulher, ou uma mulher tentar manipular um homem, pensasse, eu ia querer isso para mim, a gente não ia ter uma sociedade mais justa. Jesus falou, eu vim para que tenhais vida em abundância. Abundância de quê? É de comida, é de fartura, é de beleza, é de amor, é de convivência, é de abraço, é de compreensão. Fartura não é uma coisa só, fartura é tudo aquilo que faz bem e que todos podem gozar nessa terra. Né? E aí ele fala, deixo a paz a vocês, a minha paz dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz do Cristo, ela precisa do amor, ela precisa da ordem, ela precisa da paz, ela precisa da equidade. Então a gente, para seguir esse exemplo, nós temos que trabalhar muito. Eu trouxe uma poesia aqui no finalzinho, porque eu sabia que aqui ia ter muito espírito jovem. Então, esse aqui é para a nossa mocidade, para a gente pensar. E com essa poesia, eu encerro a minha fala de hoje. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, somos todos semeadores da terra espiritual. Plantemos alegremente sobre a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Não desdenhemos de servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta,
é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todos, teremos a vida eterna. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós.